boa noite. Me chamo Juan Thalisson, sou estudante do curso de Direito na Universidade Selma e hoje trataremos com vocês a temática do estelionato e da recepção. Os integrantes do grupo são Ricardo Bittar, o Herbert Cleaver e Felipe Fernandes. Começando pelo crime de estelionato, ele está disposto lá no artigo 171 do Código Penal, cuja redação diz o seguinte: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. De início, e para fins de diferenciação, o núcleo do tipo penal estelionato é obter para si ou para outrem. Erroneamente, se confunde o crime de estelionato com o crime de furto, mas perceba que enquanto o núcleo do tipo penal do estelionato é o verbo obter, no crime de furto é subtrair. Pode-se diferenciar o crime de estelionato com o crime de furto pelo seguinte: a obtenção para si ou para outro dessa vantagem ilícita no crime de estelionato que vai causar um prejuízo alheio, ela se dá porque a pessoa voluntariamente dispõe do seu bem em face do estelionatário. Quanto ao bem jurídico protegido, o bem jurídico protegido é a inviolabilidade do patrimônio, particularmente em relação aos atentados que podem ser praticados mediante fraude. E aí, nesse caso, a gente vai ter dois aspectos a serem observados, que é a tutela, que representa o interesse social, que vai representar a confiança recíproca que deve presidir os relacionamentos patrimoniais, individuais e comerciais, e o interesse público, que é de reprimir a fraude causadora do dano alheio. E quanto aos sujeitos do crime de estelionato, a gente pode destacar que, primeiramente, o crime de estelionato ele é um crime comum, ou seja, o sujeito ativo do crime de estelionato pode ser qualquer pessoa sem qualquer condição especial. E o concurso eventual de pessoas, em qualquer de suas formas, seja com autoria ou participação, pode facilmente se configurar o crime de estelionato. A descrição típica do crime de estelionato, lá no artigo 171 do Código Penal, o legislador destaca que a vantagem devida pode ser para si, o sujeito ativo, ou para outrem, no caso de um terceiro. E vamos observar o seguinte: caso esse terceiro seja um autor, seja um coautor ou um partícipe do crime, ele vai ser facilmente alcançado pelo concurso de pessoas no artigo 29 do Código Penal. Agora, caso seja um terceiro estranho e insciente do crime, ou seja, ele não tem ciência do crime e ele vai ser beneficiado por esse produto do estelionato, então a gente vai observar que ele não tem participação e ele também não tem conhecimento do crime e da vantagem que foi dada a ele. Então, nesse caso, não será aplicado a punição penal para ele, porque ele se encontra numa condição de atipicidade. Quanto ao sujeito passivo do crime de estelionato, inicialmente se destaca que deve ser uma pessoa determinada. Em segundo ponto, esse sujeito passivo pode ser qualquer pessoa de igual modo como foi no sujeito ativo. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica e sem qualificações. Pode haver dois sujeitos passivos, quando, por exemplo, a pessoa que for enganada for diversa da pessoa que vai sofrer o dano material. Observe o seguinte exemplo: numa loja de roupas, há o vendedor e há o lojista, o dono da loja. Vamos imaginar que nessa loja chega um estelionatário e ele consiga enganar o vendedor que ele já comprou um produto nessa loja e ele só está ali para retirar esse produto. Então, por meio de fraude, ele consegue enganar o vendedor a lhe dispor de forma voluntária o produto da loja. Observe que, nesse caso, a pessoa que foi enganada é diversa da pessoa que vai sofrer o dano material. No caso, quem foi enganado foi o vendedor e quem vai sofrer o dano é o lojista, o dono da loja. E vamos observar também a impossibilidade da aplicação do crime de estelionato quando é aplicado em crianças e enfermos mentais. Como dito anteriormente, para a tipificação do crime de estelionato é indispensável a existência de fraude que vai induzir a pessoa ao erro ou vai mantê-la no erro. No entanto, para a vítima poder ser enganada, é indispensável que a vítima tenha discernimento, que ela tenha capacidade mental para isso. E nesses casos de criança e enfermo mental, pode-se dizer que existe uma impropriedade absoluta do objeto do erro.
pois um dos elementos do estelionato é o emprego do meio fraudulento para enganar e manter a vítima no erro. E como esses menores não têm capacidade de entender e de querer, eles não podem ser ludibriados. Logo, eles não podem ser sujeitos passivos de crime de estelionato. Assim, se a vítima ela não tiver capacidade de autodeterminação, como a criança ou enfermo mental, o crime será o de abuso de incapazes, que está previsto lá no 173 do Código Penal. Outro caso, se a pessoa ela não tiver capacidade natural de ser iludida, como um ébrio, um bêbado em estado de coma, o crime não vai ser o de estelionato, mas o de furto. Quanto à tipicidade objetiva, a ação típica é obter uma vantagem ilícita para si ou para outro em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante o artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A característica fundamental do estelionato é a fraude, que ela é utilizada pelo agente para induzir ou manter a vítima no erro com a finalidade de obter uma vantagem patrimonial ilícita. Isso é o caput do artigo 171. Então, no estelionato, disse que há uma relação dupla de causalidade. Primeiro, a vítima ela é enganada mediante a fraude, sendo esta a causa, e o engano é o efeito. A segunda relação causal que se estabelece é o erro como a causa e a obtenção da vantagem e o respectivo prejuízo como o efeito. Então, na verdade, é indispensável que o agente, que a vantagem obtida, além de ilícita, ela decorra de um erro produzido pelo agente. Então, não basta a existência de um erro decorrente da fraude. É também necessário que da ação resulte uma vantagem ilícita e o respectivo prejuízo patrimonial. Quanto à tipicidade subjetiva, o tipo subjetivo, o elemento subjetivo do estelionato é o dolo, que representa a vontade livre e consciente de enganar alguém por qualquer meio fraudulento para obter uma vantagem devida em prejuízo de outro, em prejuízo alheio. Então, é necessário que o agente ele tenha consciência de que ele obtém uma vantagem indevida. E não há que se falar, não há uma previsão para a modalidade culposa de estelionato, a despeito da possibilidade de alguém ser induzido ou mantido em erro por imprudência ou por negligência. Vou falar também no estelionato privilegiado, a minorante da aplicação objetiva do estelionato, que está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 171. As minorantes elas constituem um direito público subjetivo do réu e a sua admissão ela é obrigatória caso esteja presente os dois requisitos do estelionato, que é a primariedade e o pequeno prejuízo. Quanto ao pequeno prejuízo, para reconhecimento da figura privilegiada, tem predominado o entendimento mais liberal de que o limite desse pequeno prejuízo é um salário mínimo, não sendo, portanto, intransponível. E aí eu encerro minha participação aqui falando um pouquinho das figuras especiais do estelionato. Está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 171. Então, quanto a essas figuras especiais, o legislador ele previu modalidades especiais de estelionato. E é desnecessário dizer que cada figura apresenta alguma peculiaridade que vai distinguir ela do tipo fundamental, sob pena de não haver uma razão para essa especialidade. A primeira figura especial que a gente pode destacar aqui é a disposição de coisa alheia como própria, que está previsto lá no inciso 1 do parágrafo 2º do 171. Então, convém destacar que os mesmos elementos constitutivos do estelionato, em sua modalidade fundamental, também estão presentes nessa figura, o emprego da fraude, a incursão no erro da vítima, a vantagem devida do agente e o correspondente prejuízo de alguém. As condutas incriminadas são vender, permutar, dar em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Essa modalidade ela consiste em realizar qualquer dos atos jurídicos mencionados, tendo por objeto coisa alheia como se fosse própria, e exige-se a má-fé do sujeito ativo e a correspondente boa-fé do sujeito passivo. Então, podem ser objeto material desse crime, tanto os bens móveis quanto os imóveis. E o sujeito ativo ele pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo é o comprador, com boa-fé, que vai agir com boa-fé, e ele vai ser enganado pelo vendedor, incluindo também o proprietário da coisa.
No inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 171, nós temos aí a alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Então, o que muda efetivamente desse tipo penal para o anterior é o objeto material, que em vez de ser coisa alheia, trata-se de coisa própria, que é impedida por alguma razão de ser alienada. Então, as ações incriminadas, elas incidem sobre coisa própria, gravada com ônus de inalienabilidade. O sujeito ativo, ao contrário da previsão no inciso anterior, é o dono da coisa, que está impedido por lei, contrato ou testamento de aliená-la. E o sujeito passivo é quem recebe a coisa nas condições enumeradas do inciso. Então, eu vou dar continuidade sobre as modalidades de estelionato. O crime de defraudação de penhor, ele veio tipificado no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 171, que diz o seguinte: defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. A conduta de defraudar pode se configurar quando o agente aliena a coisa móvel, que está em seu poder, como ocorre nas hipóteses de venda, troca e doação. O consentimento do credor pignoratício na alienação da coisa afasta a tipicidade do fato. O sujeito ativo é o devedor que conserva em sua posse o objeto empenhado e o vende, troca ou de algum modo subtrai ao vínculo de garantia da dívida. E o sujeito passivo é o credor pignoratício. E um exemplo de defraudação de penhor é o devedor que vende parte do gado garantido como penhor em contrato mercantil. O inciso 4 do parágrafo 2º do mesmo artigo prevê o delito de fraude na entrega da coisa, responsabilizando criminalmente aquele que defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Essa coisa ela pode ser móvel ou imóvel. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do delito de fraude na entrega da coisa, desde que tenha a obrigação de entregá-la a alguém. E o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. É aquele que tinha direito de receber a coisa em perfeito estado, sem que fosse defraudado a sua substância, qualidade ou quantidade. Um exemplo de fraude na entrega da coisa é quando você compra algo pela internet e recebe uma quantidade diminuída ou recebe outra coisa ou até mesmo nada. O delito de fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, que é muito comum atualmente, ele encontra-se previsto no inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 171, responsabilizando criminalmente aquele que destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. O sujeito ativo é o proprietário da coisa móvel ou imóvel, ou aquele que pratica a autolesão, que possui um contrato de seguro com o sujeito passivo. O sujeito passivo é o segurador, que é responsável pelo pagamento da indenização, pois a fraude tem por finalidade atingir o seu patrimônio. E um exemplo de fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro é o segurado do INSS, que pratica a autolesão com a finalidade de obter o benefício previdenciário. O inciso 6 do parágrafo 2º prevê um comportamento daquele que emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. O sujeito ativo é o emitente do cheque sem suficiente provisão de fundos, bem como o emitente que lhe frustra o pagamento. O sujeito passivo é o tomador do cheque, aquele em favor de quem foi emitido, podendo se tratar de pessoa física ou jurídica.
Essa é a última modalidade do crime de estelionato. O agente, que é o sujeito passivo, tem a intenção de causar prejuízo a terceiro, quando emite um cheque que sabe não conter suficiente provisão de fundos e, mediante fraude, induz o beneficiário a erro e o faz acreditar que receberá aquele valor. Olá, meu nome é Felipe Fernandes, curso de Direito do quarto período da Universidade de Silva. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o estelionato privilegiado, de acordo com o Código Penal. Bom, de acordo com o artigo 171, parágrafo 1º, diz que se o criminoso é primário e é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Bom, então é necessário, desta forma, levar em conta que o prejuízo causado à vítima no momento da consumação do delito, se for ínfimo, caracteriza o crime de estelionato. Então, a pena para este crime poderá ser substituída para a de detenção e diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Isso conforme o artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Bom, agora eu vou falar sobre a causa de um aumento de pena do estelionato. Bom, de acordo com o artigo 171 do parágrafo 3 do Código Penal, diz que a pena aumenta-se de 1 terço se o crime é cometido em detrimento da entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Então, a causa de aumento de pena prevista nesse parágrafo mostra que é aplicável ao caso por se tratar o ofendido de entidade de direito público, sendo a fração de aumento sempre fixa em 1 terço. E a súmula 24 da STJ diz para a gente que aplica-se ao crime de estelionato em que figure como vítima entidade autárquica da Previdência Social a qualificadora, que nesse caso é o parágrafo 3º do artigo 171 do CP. Bom, e o parágrafo 4º diz o seguinte para a gente: a pena aumenta-se de 1 terço ao dobro se o crime é cometido contra o idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Bom, o artigo 4º prevê que a prática do estelionato tendo como vítima a pessoa idosa, onde através da Lei 13.228 de 2015 estabeleceu que está como sendo causada de aplicação de pena em dobro, tendo em vista a sua situação de vulnerabilidade que os idosos possuem perante a inovação das artimanhas utilizadas pelos agentes. E dá para se notar que a majorante da pena do crime de estelionato praticado contra o idoso é objetiva, bastante objetiva. Portanto, que a vítima tem idade que a classifique como idosa na data em que ocorreu o delito. E agora a novidade está sendo o artigo 5º do artigo 171 do Código Penal, que diz o seguinte: o artigo 5º diz que somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: inciso 1, administração pública direta ou indireta; inciso 2, criança ou adolescente; inciso 3, pessoa com deficiência mental; inciso 4, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então, o artigo 5º estabeleceu que o crime de estelionato não é mais de ação penal pública incondicionada, mas sim pública condicionada à representação. Bom, teve um erro meu aí na parte que eu falei que era artigo 5º. Desculpa, o certo é artigo 171, parágrafo 5º. Bom, agora eu vou falar sobre a pena e a ação penal. Bom, começando pela pena. Qual seria essa pena? A pena é a reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$ 500 mil a 10 contos de mês.
Bom, havemos falando sobre a ação penal do estelionato, podemos dizer que hoje a regra é que o crime de estelionato é de ação penal pública condicionada à representação, nem sequer podendo ser instaurada inquérito policial. E foi isso minha apresentação, espero ter entendido. Muito obrigado. Olá, meu nome é Ricardo Oliveira Bittar e estarei falando agora sobre a receptação. A receptação está prevista no artigo 180 do Código Penal, que nos diz o seguinte: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Agora darei continuidade ao assunto, tratando acerca das considerações preliminares. No período de Justiniano, surgiu de forma mais clara o crime de receptação, dividido entre receptação pessoal e receptação real. O receptador recebeu o mesmo tratamento dispensado ao ladrão, e a receptação era considerada cumplicidade subsequente. Na Idade Média foi mantida a disciplina do crime de receptação da pena, que, ao longo do tempo, foi atenuada para o receptador, resultando do trabalho insistente dos práticos. Agora estarei abordando acerca do bem jurídico tutelado. O bem jurídico protegido diretamente é o patrimônio, público ou privado. Admitimos que a posse também seja objeto da tutela penal, na medida em que representa um aspecto importante do patrimônio, e podendo ser objeto de crime de furto ou roubo, satisfaz a exigência de ser produto de crime precedente. Não se pode negar, contudo, que a propriedade é o bem jurídico protegido por excelência. O objeto de receptação somente pode ser coisa móvel, embora o Código Penal não faça essa exigência expressa na descrição típica. Nesse sentido, esclarecia Nelson Hungria que um imóvel não pode ser receptado, pois a receptação pressupõe um deslocamento da res, do poder de quem ilegitimamente a detém para o receptador, de modo a tornar mais difícil a sua recuperação por quem é de direito. Vale ressaltar que ainda existe a receptação de semimoventes, ou seja, a receptação de animais. Agora estarei abordando acerca do sujeito ativo e passivo da receptação. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, independente de qualidade ou condição especial, menos o coautor ou participe do crime anterior, que seja pressuposto da receptação. A receptação para eventual participante do crime antecedente, coautor ou participe, constitui pós-fato impunível. Sujeito passivo será sempre o sujeito passivo do crime que proveio a coisa, bem ou objeto da receptação. Em outros termos, o sujeito passivo do crime de receptação é o mesmo sujeito passivo do crime anterior. Agora, dando continuidade, abordarei acerca da tipicidade objetiva. A despeito da receptação estar topograficamente situada no título que trata de crimes patrimoniais, não é necessário que o crime precedente seja contra o patrimônio. Contudo, em razão do bem jurídico, o patrimônio, que esse tipo penal tutela, é indispensável que o pressuposto dele, o crime anterior, proporcione ao sujeito passivo vantagem econômica, que a receptação se encarrega de garantir ou assegurar. O Código Penal de 1940 disciplina duas modalidades de receptação dolosa e uma culposa. A receptação própria consiste em adquirir, aquisição gratuita ou onerosa, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime. Na receptação imprópria, mediação para a receptação, a ação incriminada é influir para que terceiro, de boa fé, adquira, receba ou oculte. É indispensável que o terceiro esteja de boa fé, caso contrário, será igualmente autor da receptação. O terceiro de boa fé não comete crime, distinguiu ainda o legislador de 1940 para dispensar-lhe um tratamento mais brando, a receptação culposa, que considerou uma espécie de gênero receptário. Agora estarei abordando acerca da tipicidade subjetiva. A receptação dolosa, segundo a doutrina tradicional, contém duas espécies de dolo. A primeira em que o agente sabe que é produto de crime
e a segunda que o agente devia saber que é produto de crime. Dessa distinção origina-se a diversidade de elementos subjetivos. A primeira em que se sabe que é produto de crime, que é o dolo direto. E a segunda é a que devia saber que é produto de crime, se tornando dolo eventual. Para analisar o elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, simples e qualificada, necessita-se preliminarmente a divergência sobre o sentido das funções das elementares, sabe ou deve saber, contidas no tipo, relativos ao grau de consciência sobre o fato de tratar-se de produto de crime. Agora trataremos sobre a autonomia da receptação. A autonomia da receptação em relação ao crime precedente consolidou-se na doutrina no alvorecer do século XIX, e seus antecedentes políticos filosóficos podem ser creditados a Carpe Sóvio, do século XVII. A partir desse período, a receptação passou a ter como pressuposto não apenas um crime especificamente contra o patrimônio, mas qualquer crime que pudesse, indevidamente, acarretar vantagem patrimonial em prol do agente. Estaremos abordando agora acerca da receptação qualificada. O parágrafo 1º do artigo 180 do Código Penal, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei nº 9.426, de 24 de dezembro de 1996, prevê uma modalidade qualificada de receptação. Existe uma certa controvérsia doutrinária quanto ao fato de se consignar no parágrafo 1º do artigo 180 do Código Penal uma modalidade de receptação denominada qualificada. Isso porque, mediante a análise da figura típica, verifica-se que o legislador, além de manter as condutas previstas no caput do mencionado artigo, fez inserir outras que lhe eram estranhas, fazendo com que alguns autores o entendessem como verdadeiro tipo penal autônomo. Nesse sentido, Damásio de Jesus afirma: o dispositivo não descreve causa de aumento de pena ou qualificadora. Não contém meras circunstâncias. Cuida-se de figura típica autônoma. Menciona 6 verbos que não se encontram no caput, repete 5 condutas e apresenta 2 elementos subjetivos do tipo: não é um simples acréscimo a uma figura típica reitora da receptação. Saindo em defesa da terminologia utilizada pelo legislador, Guilherme de Souza Nutt esclarece, em que parte da doutrina ter restrição à consideração desse parágrafo como figura qualificadora da receptação, seja porque ingressaram novas condutas, seja pelo fato de criar um delito próprio, cujo sujeito ativo é especial, cremos que houve acerto do legislador. Na essência, a figura do parágrafo 1º é, sem dúvida, uma receptação, dar abrigo a produto de crime, embora com algumas modificações estruturais. Portanto, a simples introdução de condutas novas, aliás, típicas do comércio clandestino de automóveis, não tem o condão de romper o objetivo do legislador de qualificar a receptação, alterando as penas mínimas e máximas que saltarem da faixa de 1 a 4 anos para 3 a 8 anos. Trataremos agora acerca da receptação culposa. O parágrafo 3º do artigo 180 do Código Penal, embora não fazendo consignar essa rúbrica, pune a título de receptação culposa. A primeira observação a ser feita diz respeito ao fato de que o mencionado parágrafo 3º do artigo 180 do Código Penal, o legislador fugiu à regra relativa aos crimes culposos. Isso porque a lei penal, ao fazer menção expressa ao crime culposo, normalmente usa as seguintes expressões, como alguns exemplos que eu trago aqui. Se o homicídio é culposo, artigo 121, parágrafo 3º, se a lesão é culposa, artigo 129, parágrafo 6º, se o crime é culposo, artigo 270, parágrafo 2º. Percebe-se, portanto, que, como regra, os tipos penais que prevêem delitos culposos são reconhecidamente abertos. No entanto, a receptação culposa, o legislador preferiu narrar detalhadamente os comportamentos que importam na sua configuração, criando, pois, um tipo eminentemente fechado. Analisando o mencionado tipo penal, podemos destacar os núcleos adquirir e receber. Além disso, para que se possa concluir essa receptação culposa,
A coisa adquirida ou recebida pelo agente deve presumir-se obtida por meio criminoso, dadas a sua natureza, a desproporção entre valor e o preço, a condição de quem a oferece. Trataremos agora acerca da receptação privilegiada. Na receptação dolosa é admissível o tratamento previsto para furto privilegiado, artigo 155, parágrafo 2º. A primariedade e o pequeno valor da coisa do produto de crime permitem substituir a pena de reclusão por detenção, reduzi-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a multa. A privilegiadora, presente nos requisitos legais, aplica-se a qualquer das espécies de receptação própria ou imprópria. Com efeito, o parágrafo 2º do artigo 155 prevê a possibilidade de reduzir a sanção combinada para o crime de furto, quando se tratar de réu primário e de pequeno valor a coisa subtraída. Em outros termos, o pequeno desvalor do resultado e a primariedade do agente recomendam menor reprovação deste, determinando, em obediência ao princípio da proporcionalidade, a redução da sanção para adequá-la à menor gravidade do fato. Pois bem, os mesmos fundamentos políticos criminais que recomendam a redução da censura penal para o crime de furto, o legislador penal resolveu estendê-los para os de receptação. Tudo o que se disse relativamente à sua aplicação no crime de furto deve entender-se, por determinação legal, ao de receptação. Trataremos agora acerca do perdão judicial. A primeira parte do parágrafo 5º do artigo 180 do Código Penal assegura que, na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Cuida-se, portanto, de perdão judicial, dirigido especificamente à receptação culposa. Inicialmente, deverá ser reconhecida nos autos a primariedade do agente, não se exigindo, pois seja ele também portador de bons antecedentes. Nesse caso, poderá o julgador, analisando todas as circunstâncias que envolvem o agente, concluir que a aplicação do perdão judicial é a medida que melhor atende aos interesses de política criminal, tratando-se, segundo entendemos, de uma faculdade sua e não de um direito subjetivo do acusado. Agora iremos abordar acerca da pena e da ação penal. A pena combinada da seguinte maneira: a receptação simples, que está prevista no caput, é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Para a receptação qualificada, que é o parágrafo 1º do artigo 180, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Para a receptação culposa, parágrafo 3º, detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas, além de admitir-se o privilégio do artigo 155, parágrafo 2º, se o réu for primário e as circunstâncias recomendarem. A ação penal será, como regra, de iniciativa pública incondicionada, devendo, no entanto, ser observados os artigos 182 e 183 do Código Penal. Agora iremos abordar acerca da receptação animal. Está previsto no artigo 180-A do Código Penal, que nos diz que adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semimovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Agora iremos falar acerca da classificação doutrinária a respeito da receptação animal. Crime comum tanto em relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo, haja vista que o tipo penal não exige nenhuma qualidade ou condição especial. É um crime doloso, também é comissivo, podendo excepcionalmente ser praticado via omissão imprópria na hipótese de o agente gozar do status de garantidor. É omissivo próprio, na hipótese de ocultação, dependendo do caso concreto. É material, é permanente quando o agente estiver transportando, conduzindo, ocultando ou tendo em depósito. É monossubjetivo, é plurissubsistente, não transeunte, como regra. Agora iremos abordar acerca do objeto material e o bem juridicamente protegido.
O tipo penal que prevê o crime de receptação de animal tem por finalidade proteger o patrimônio, seja ele de natureza pública ou privada. No entanto, mesmo que o bem jurídico protegido seja principalmente o patrimônio, podemos visualizar ainda que de forma imediata a saúde pública, uma vez que os abates clandestinos de animais, livres de qualquer fiscalização, a colocam em risco. O objeto material do delito em estudo é o semi-movente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes. Falaremos agora acerca do sujeito ativo e sujeito passivo da receptação animal. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do delito de receptação animal, não havendo qualquer qualidade ou condição especial exigida pelo constante do artigo 180-A do Código Penal. Da mesma forma que qualquer pessoa poderá figurar como sujeito passivo do crime de receptação animal, incluindo aqui não somente o proprietário, mas também o possuidor do semimovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que se confundirá com o sujeito passivo do crime anterior, de onde surgiu o produto do crime. Assim, o sujeito passivo do delito de furto será também o de receptação animal. Falaremos agora acerca do elemento subjetivo. O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de receptação animal, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa. Embora exista controvérsia doutrinária, a expressão que deve saber ser produto de crime não induz a um delito culposo, mas sim a uma infração penal praticada a título de dolo eventual, como já decidiram reiteradas vezes nossos tribunais superiores ao analisar a mesma expressão constante do parágrafo 1º do artigo 180 do Código Penal. Iremos falar agora acerca das modalidades comissivas e omissivas. As condutas de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender pressupõem um comportamento comissivo por parte do agente. Excepcionalmente, poderão ser praticadas via omissão imprópria, desde que o agente seja considerado como garantidor. Da mesma forma, dependendo do caso concreto, o núcleo ocultar poderá se configurar em um crime omissivo próprio. Agora iremos abordar acerca da pena e da ação penal. A pena combinada no preceito secundário do artigo 180-A do Código Penal é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. A ação penal é de iniciativa pública incondicionada. A competência poderá ser da Justiça Comum Estadual ou Federal, dependendo de quem seja o proprietário do semimovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes. Espero que tenham compreendido os temas e agradeço a atenção.